Nós vamos trazer à nossa memória um pouquinho da vida desse homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre. O que quer dizer a palavra exortação? Consolação. É muito comum nas igrejas, no evangeliquez, confundirem exortação com admoestação. Então, quando diz que José recebeu esse sobrenome, na cultura judaica era muito comum você atribuir um nome de acordo com os aspectos da vida e do caráter da pessoa. Por que Jacó foi chamado de Jacó? Suplantador, usurpador, né? Então, o nome está muito relacionado a aspectos do caráter da pessoa. Por que Barnabé recebe esse sobrenome aí, dado pelos apóstolos de Barnabé? Por quê? Vamos ver mais um pouquinho, então? Atos capítulo 9, versículo 27. Atos 9, versículo 27. A 26 em diante vai ficar mais fácil. É sobre o apóstolo Paulo, que retorna de Damasco, depois do encontro com Jesus. Ele retorna de Damasco para Jerusalém. Saulo, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Vocês conhecem a história, Saulo de Tarso, que depois recebeu o nome de Paulo, o apóstolo Paulo, a princípio era um perseguidor da igreja. Indo para Damasco em perseguição aos discípulos de Jesus, Jesus o encontra no caminho, ele tem um encontro com Jesus, a vida dele é transformada, ele agora é um discípulo de Jesus, e ele vem para Jerusalém depois de Damasco, e tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Isso aqui é muito interessante, e o dom e o ministério se manifesta. Saulo retorna para Jerusalém, ele tenta fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, e qual é a reação dos irmãos e da igreja? Medo e desconfiança. Medo e desconfiança. Medo e desconfiança são sentimentos autocentrados, são sentimentos egocêntricos. Quando eu desconfio e tenho medo, eu estou me autopreservando, eu estou pensando primeiramente em mim. E a Bíblia diz que medo é antônimo, é o contrário do amor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem ama não tem medo de amar. Mesmo sabendo que amando ele vai ser machucado, ele vai ser ferido, mas o amor, ele nos leva a amar independentemente daquilo que nós vamos receber. Isso é uma dádiva de Deus na vida do Barnabé. Por isso que ele é chamado do filho da consolação. A graça de Deus operou na vida dele de tal maneira que a desconfiança e o medo não são predominantes na sua vida.
Saulo tenta se aproximar dos discípulos, os discípulos fogem com medo, desconfiados. Aí Barnabé se aproxima, espera aí, Saulo, me conta essa história. O que mesmo que aconteceu com você? Sabe ouvir. Ouvindo, ele percebe que Deus realmente fez uma obra na vida de Saulo. Amém? Por isso que ele é chamado filho da consolação, o filho da exortação. Essa consolação, essa exortação, é o mesmo nome que é dado ao Espírito Santo. É aquele que entra debaixo e levanta. É aquele que não esmaga a cana quebrada, que não apaga o pavio que fumega. Eu já falei aqui algumas vezes, eu fico impressionado com a maldade de alguns crentes. Eles são religiosos, perfeitos, legalistas, mas o coração é ruim, o coração é mau. Às vezes a chaminha está ali quase apagando, ao invés de deitar azeite para que a chama brilhe mais, ele tem prazer em querer apagar aquele paviozinho que está só fumegando. Às vezes a cana está quebrada. Gente, o filho pródigo era uma cana quebrada. Ele retorna para o pai completamente quebrado, humilhado, desconstruído, foi iludido, foi enganado, acreditou em ilusões, e sua vida desmorona, e agora ele está desmoronado, humilhado, quebrado, desconstruído, e ele retorna para o pai, e dependendo do pai, diria assim: eu te avisei, eu falei para você. Mas o pai o acolhe, o abraça, beija, liga aquela cana quebrada. O amor, a compaixão, a consolação, o Espírito Santo de Deus liga a cana quebrada. Nós somos maldosos por natureza caída. Pisoteamos a cana quebrada. Acabamos de quebrar. Apagamos o pavio que fumega. Eles não acreditavam no apóstolo Paulo. Mas Barnabé, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, o acolhe, escuta, acolhe e diz: Deus realmente está fazendo uma obra na vida desse homem. Deus, é soberano, age como quer, no tempo que quer e na vida de quem Ele quer. Deus está fazendo uma obra na vida de Saulo. Vem cá, Saulo. E leva-o diretamente para os apóstolos, sendo fiador, né? Sendo responsável, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. Isso é graça, irmãos. Isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito Santo de Deus presente na vida do Barnabé. Vamos mais adiante aqui em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 11. Aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A partir do versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus.
a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, tem aquela dispersão da igreja por causa da perseguição, por causa da morte de Estevão. Os dispersos foram se espalhando, chegaram até a cidade de Antioquia, começaram a pregar o evangelho não somente aos judeus, mas também aos gentios, e muitos se converteram e formou-se a igreja de Antioquia. Versículo 22. É a primeira vez que você tem a notícia de que se forma uma igreja multicultural, uma igreja onde tem judeus e gentios. Vocês sabem que judeus e gentios, naquela época, não se ajuntavam. Quando Pedro foi lá na casa do Cornélio, em Atos, capítulo 11, pregou o evangelho para o Cornélio, a igreja de Jerusalém o chamou ao conselho. Como é que você entrou na casa de um gentio? Porque o judeu, ele é etnocêntrico e acha que Deus é somente para ele, não para os gentios, ao ponto de considerar os gentios como impuros e como cães. Pedro mata e come, de forma nenhuma, Senhor, nunca comi coisa imunda, nunca entrou na minha boca. Não considere imundo aquilo que o Senhor purificou. E a igreja de Antioquia, então, é essa mistura santa, multicultural, de judeus e de gentios. A igreja de Jerusalém fica sabendo que formou-se a igreja de Antioquia, que é uma igreja multicultural, tem que supervisionar essa igreja, e quem é que eles mandam para lá? Barnabé. Por quê? Porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Eles não podiam mandar o outro judeu, etnocêntrico, arraigado nos seus valores, na sua cultura. Eles precisavam mandar alguém cheio da graça de Deus. Alguém que tinha esse transbordar do Espírito Santo de Deus e que o coração era bom. Olha só. A notícia a respeito deles lá em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Aleluia. Eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas quando eu leio isso aqui, meu coração, ele explode de alegria, porque outros chegariam ali e seriam tomados de desconfiança. Será que é Deus mesmo que está operando nesses gentios? Mas eles não cumprem a lei de Moisés, eles não se circuncidaram, eles não guardam o sábado. É aí emendar essas desconfianças legalistas umas nas outras, e o coração travado, amargo, mas o Barnabé chega e ele percebe o quê? A graça de Deus. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e fazia o quê? Exortava a todos. Exortava é o quê, queridos? Animava, dava força, fortalecia, animava-os. Ó, gente, é isso aí, vamos servir ao Senhor. Vale a pena, Jesus alcançou vocês, o Deus eterno, através de Jesus, com a sua graça inaudita, extraordinária, alcançou vocês, estou vendo o brilho de Jesus em vocês, vamos servir ao Senhor com toda a alegria do coração. Esse era o Barnabé. Que dom e que ministério é desse homem? De acordo com o que nós estudamos e aprendemos aqui. Qual que é o ministério dele? Animar, levantar, consolar. Isso é ministério de quem? Quem é que faz? Quem é que faz esse ministério? Qual dom ministério é esse?
É. É apóstolo que faz isso? É pastor que faz isso? Não. Quem que é? Profeta. O profeta lá de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Animar, consolar, edificar, levantar, fortalecer é o ministério do profeta. Aí lê aí, por favor, em Atos capítulo 13. O que havia na igreja de Antioquia? Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia o quê? E começam por quem? E Barnabé era o quê? Profeta. Então, esse é o ministério do profeta. É homem-dom. É um homem-dom dado à igreja para a edificação, a exortação, o consolo, o fortalecimento. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo, nós, a igreja gentílica, devemos muito a esse homem. Saulo se transformou no grande apóstolo Paulo por causa do ministério desse homem. É lindo, gente, é emocionante. Eu não sei vocês, mas eu fico emocionado com a graça de Deus. Então, esse Barnabé é um homem-dom, esse é o ministério de profeta, ele está na igreja, é dado à igreja para edificação da igreja. Agora vamos ver aqui outras passagens, Atos capítulo 11, versículo 27. Abra sua Bíblia lá em Atos 11, 27. Atos 11, 27 e 28. Atos 11, 27 e 28. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, letra maiúscula, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual, de fato, sobreveio nos dias de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar um socorro aos irmãos que moravam em Judeia. Eu só quero que você preste atenção na diferença da ação do Espírito Santo na vida do Barnabé e na vida do Ágabo. Um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Ainda em Atos, capítulo 21, versículos 9 a 11. Vamos ler do 7, que fica fácil para a gente entender melhor o contexto. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que faziam o quê? Profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto
e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha que extraordinário. Ali está o apóstolo Paulo, gente. É o apóstolo Paulo que viu Jesus. Ele viu Jesus, ele passou 3 anos nos desertos da Arábia, ouvindo o Senhor, desconstruindo a sua teologia, e ouvindo e aprendendo, né, o plano de Deus, um homem íntimo do Senhor. E ele está na cidade de Cesareia, a alguns quilômetros de Jerusalém, e vem o Ágabo. E o Ágabo é tomado pelo Espírito Santo, pega o cinto de Paulo, amarra as suas próprias mãos, os seus pés, com esse cinto e diz: lá em Jerusalém eles vão fazer isso com o dono desse cinto. Assim diz o Espírito Santo. Lá em Jerusalém eles vão fazer isso com o dono desse cinto. É uma manifestação, é uma revelação do Espírito Santo. Perceba a diferença entre Barnabé e Ágabo. Barnabé é esse homem dom, ministério de profeta, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Ágabo é esse homem que tem o dom da profecia e que acontece a manifestação do Espírito Santo, revelando uma fome que vai acontecer, revelando o que está para acontecer ao apóstolo Paulo quando ele chegasse em Jerusalém. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos que os irmãos entendessem a diferença da manifestação, a diferença da motivação, né? A manifestação, o Espírito se manifesta. O pastor Josué explicou muito bem, com muita propriedade. Então, o Espírito Santo, nós estamos reunidos aqui, o Espírito Santo manifesta uma palavra de sabedoria. Pode manifestar sobre qualquer um de nós que aqui estamos, mas isso vai acontecer na comunidade, vai acontecer no momento da reunião, da adoração. Quantas vezes eu já participei de reunião, diretoria da igreja, diretoria da CBN, diretoria da Junta de Missões, nós estamos ali e de repente entra um espírito ruim, né, uma palavra azeda através de alguém, azeda o ambiente, vira discussão, vira confusão, não chega a lugar nenhum. Aí o Espírito Santo manifesta uma palavra de sabedoria, acalma os corações. Acalma os corações, dá o rumo certo, dá luz, dá lucidez, e as coisas se encaminham corretamente para a glória de Deus. 1 Coríntios 12, são manifestações. O Espírito manifesta a palavra de sabedoria. Quem recebeu essa manifestação do Espírito Santo, não significa que ele é o sábio. Quem recebeu a manifestação do Espírito Santo para curar, não significa que ele é o curandeiro ou o curador. Mas quem tem o ministério do profeta, ele é profeta. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós fazemos muita confusão entre ministério, manifestação e esse dom motivacional. Tá? Ok? Tem uma tabela que eu quero que vocês projetem, mas pode falar, Silvério. Balaão. Uhum. Obrigado, Arnaldo. Em Números, quando Moisés acha pesado, né, e aí designa, Deus designa para ele trazer 70 homens. Isso. E aí o espírito, né, sai de Moisés, né, aquele espírito de autoridade distribuído entre os homens ali. E a Bíblia fala que esses homens eles começam a profetizar, e Eldade e Medade, que ainda não tinham saído das suas tendas, também começaram a profetizar.
E até alguém fala para Moisés, né, proíbe. Ele fala assim, não, quem dera que todo mundo pudesse profetizar. E depois a Bíblia fala que os dois foi um episódio que aconteceu e depois não se repetiu mais. O que seria esse profetizar aqui que fala em Números? Isso. No Velho Testamento há uma distinção muito clara da manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. Quando Moisés diz, oxalá todo o povo de Deus fosse profeta, ou todo o povo de Deus profetizasse, era oxalá que o Espírito Santo se manifestasse sobre todo o povo de Deus. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha somente sobre algumas pessoas e eram manifestações para fins específicos, para propósitos específicos. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é presente. Mas aí nós não estamos falando da presença do Espírito, nós estamos falando de dons. De dons do Espírito Santo, de dádivas do Espírito Santo. Mas quando diz que eles começaram a profetizar, o que seria esse ato de profetizar? No Velho Testamento, nesse caso específico. Isso, seriam manifestações do Espírito Santo, começaram de uma forma efusiva, pelo que a gente entende, falar das grandezas de Deus. Né? Que é uma das coisas que também é presente na profecia. Tá? Sim. Isso. Isso. Vamos lá. Pode perguntar, Aurea. Quais são os dons que é dado a toda a igreja, sem exceção? Né? Porque tem os dons que é dado a toda a igreja. Né? Eu creio assim, que evangelismo é um dos dons que é dado a toda a igreja. Né? A igreja tem todos os dons, a igreja. Mas não significa que todos os crentes tenham os mesmos dons. Entende? Por exemplo, um pode receber o dom e o ministério de evangelista. A igreja tem, porque tem lá o evangelista. Mas não significa que todos tenham esse dom ou esse ministério. Então, não tem um dom que seja motivacional, seja ministerial, que é dado a toda a igreja, toda pessoa convertida. Não. Há uma variedade de dons. Há uma variedade... Quando lá em Atos fala assim, que ir de pregar o evangelho, isso não é dado a toda a igreja? Só que não é dom. Aí é mandamento, aí é presença do Espírito Santo. Aí é dínamos. Toda a igreja tem a presença do Espírito Santo. Toda a igreja, todo crente tem a presença do Espírito Santo. Todo crente tem pelo menos um dom, mas nenhum crente tem todos os dons. O Espírito Santo distribui uma variedade de dons conforme lhe apraz, para compor o corpo. Então, não existe O dom que é dado a todos é o dom do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Mas essas dádivas, essas manifestações, elas acontecem de pessoa a pessoa. Nós vamos fazer depois, no final, o José Vitor, muito bondosamente, que é da área de informática, nós pegamos o livro lá do Dave Cornfield, sem autorização, e fizemos lá os testes dos dons espirituais. E você vai preenchendo ali, vai percebendo algumas características de Deus na sua vida, e no final você tem uma ideia de quais dons o Espírito Santo manifesta na sua vida. E é bom que isso seja claro para nós. Isso vai se clareando à medida que nós vamos servindo. À medida que nós vivemos a vida da igreja, quanto mais nós vivemos a vida da igreja, quanto mais estamos próximos com os irmãos, em comunhão com os irmãos, servindo uns aos outros, esses dons eles vão se manifestando, vão aparecendo. Eles se manifestam. Não é verdade? Sim. Rebeca? Qual que é a diferença entre
Qual que é a diferença entre Samuel, o profeta do Velho Testamento, e Ágabo do Novo Testamento? A diferença ela é crucial nesse aspecto. Velho Testamento, você tem o Espírito Santo que ele se manifesta de uma maneira esporádica, com um propósito. Novo Testamento, o Espírito Santo ele é dado a toda a igreja. Toda a igreja tem o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. No caso de Samuel, você vai ver que existiam 3 ministérios em Israel. É o sacerdote, o profeta e o rei. Esses 3 ministérios eram bem distintos. Quando chega no Novo Testamento, esses ministérios eles se fundem em Cristo. Todos esses ministérios estão presentes em Jesus. Ou seja, todos eles serão presentes na igreja através de Jesus. Quando você olha para Ágabo e você olha para Samuel, você percebe uma diferença grande, não na manifestação e não nas revelações, que elas são muito parecidas, mas você percebe na diferença. Samuel era quase que um estadista. Samuel tinha uma percepção de governo de Estado. Ele influenciava reis, ele falava da parte de Deus aos reis. E quando você percebe Ágabo, ele está falando geralmente a pessoas, ele não tem sequer esse ministério de edificar a igreja, mas é muito usado por Deus para falar a pessoas, para mostrar direcionamento e revelações da parte de Deus. Então, eu diria que na questão da extensão, né, na extensão do ministério, Samuel é profeta, ou um dos profetas, a semelhança de Jesus, que é o profeta, como Moisés, né, que é profeta. Mas Ágabo é um profeta, tem manifestações, mas a expressão de ministério não se compara com a de Samuel. Visitava. Isso, ok. Cadê a... Podemos colocar a tabela aí? Isso. Não sei se dá para vocês. Pode aproximar mais? Essa tabela foi o Samuel, meu filho, que fez e mandou. Eu achei ela muito interessante. Então, tem ali manifestações, dons motivacionais e dons ministeriais. Talvez o que desfoca a gente um pouco é o conceito motivacional, né? Mas no meio ali, o que é motivacional? Uma influência interna, uma motivação irresistível de exercer determinada característica do Espírito Santo na igreja. Então, quando nós falamos motivacional, é que é intrínseco. O Espírito Santo, aí não é uma manifestação, é algo que o Espírito Santo coloca em nós, que nos motiva a servir naquela direção, né? Quem tem, por exemplo, o dom motivacional de ensino, ele é influenciado pelo Espírito Santo, ele é motivado, tem a motivação do Espírito Santo para ensinar, né? Então, isso é uma motivação intrínseca, interna do Espírito Santo. As manifestações, ela vem como manifestação, ela não está presente. Quem recebe uma manifestação da palavra de sabedoria, não faz dele o sábio, é uma manifestação. Nós estamos reunidos aqui, o Espírito Santo pode manifestar cura, através de qualquer um de nós que aqui estamos. Como pode manifestar uma palavra de sabedoria, mas é uma manifestação pontual. O motivacional é quando isso está interno, o Espírito Santo deu, está presente. E à medida que eu vou exercitando, isso vai crescendo, podendo, inclusive, me levar ao ministério, né? Então, manifestação é pontual, motivacional é presente,
o dom está presente, é uma dádiva presente, é interna, é intrínseca, e a pessoa é motivada a servir, a exercer nessa direção. E os dons ministeriais já é fusão entre a essência do espírito e o indivíduo, culminando em uma vocação, né? Então, aí há uma fusão dessa presença com a ação, com a personalidade, com o caráter da pessoa. Pode subir mais. Manifestação pontual e específica. Motivação e impulsionamento constante do Espírito Santo sobre o indivíduo na direção de determinado dom. Então, o Espírito Santo te impulsiona naquela direção, né? No caso do dom ministerial, totalizante, tanto externo quanto interno. Subindo para fora, né? Ou seja, vem de fora. É uma manifestação, é pontual. Motivacional, é de dentro para fora. Vocês estão entendendo? De dentro para fora, né? Descendo mais um pouquinho. Pode ser manifestado em indivíduos menos maduros. Motivacional se manifesta mais abundantemente mediante uma negação do eu, né? Ele usou essas palavras, mas nós podemos usar aqui outra expressão que vai nos ajudar a entender. É a diferença entre carisma e caráter. Eu estava ouvindo um pregador outro dia assim, né, um bom tempo, ele estava dizendo, tem irmãos que têm manifestações do Espírito Santo, por exemplo, ele tem manifestações, o Espírito se manifesta nele, ele fala em línguas, ele profetiza, mas eu não tenho coragem de comprar um carro usado dele. Por quê? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que na reunião pública, ele manifesta, o Espírito Santo realmente se manifesta, gente. É o Espírito Santo mesmo, não é outro Espírito, não. O Espírito Santo manifesta nele, ele profetiza, ele canta, ele fala em línguas, mas o caráter não foi transformado. O caráter ainda não é plenamente transformado, não é plenamente dominado pelo Senhor. Parece um paradoxo, não é? Parece contraditório, não é? Na cabeça da gente parece que dá um nó. Mas leia a carta de Coríntios que você vai ver que não tem nó nenhum. Aquela igreja era cheia de manifestações. O culto público, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, era uma festa. Tinha que fazer fila para profetizar. Paulo falou, olha, todo mundo pode profetizar, mas espera um pouco, vai um de cada vez, deixa o Espírito Santo ir controlando isso para não virar loucura. Então tinha manifestações, mas também tinha incesto, divisão, politicagem, facções, intrigas, confusões. Ou seja, manifestação não é sinônimo de caráter transformado e caráter aprovado. Eu me lembro, né, e não falo assim com demérito de jeito nenhum, mas eu lembro que, eu vou falar só como exemplo, irmãos, por favor. Nós morávamos no fundo do salão e às vezes eu chegava e tinha o marido de uma das meninas que trabalhava no salão, que era de uma igreja pentecostal. A hora que eu abri o portão para entrar no corredor, eu escutava o barulhão dele, estava lá em cima no salão orando e pegando fogo, né, como diz o povo, sapatinho de fogo. Eu falo, oh, que maravilha.
Passava 2 meses, eu sabia que ele estava no adultério. Eu falei, gente, mas que trem mais maluco é esse? Que sobe e desce é esse? Como é que pode isso? É porque nós precisamos entender que há uma diferença entre manifestação, carisma e caráter. E tem uma parte aí que fala que ele é mais aparente lá embaixo, né? Pode aparecer mesmo com uma menor negação do eu, ou seja, o caráter não é transformado. Ao ser visto, é facilmente reconhecido como uma ação do Espírito Santo. Sabe, é evidente, é fogo puro. Dá para perceber que é uma ação do Espírito Santo. Mas não significa que o caráter é transformado. E por isso, muitas vezes, nós somos iludidos. E por isso que lá em Timóteo, capítulo 3, para o exercício do ministério, não aparece nenhum requisito de carisma, de manifestação. Só requisitos de caráter. Percebe? Deu um nó na cabeça aí ou está tudo ok? Oi? Está mais claro, né? Vocês já viram isso? Né? A pessoa um dia ela está manifestando, orando em línguas, profetizando, e passa um pouco tempo, você fica sabendo de escândalos. Por quê? Carisma não significa caráter transformado. Caráter transformado é negação do eu. Às vezes o carisma pode até iludir. A pessoa pode achar que ela está até muito bem com Deus e se permitir algumas coisas que não são permitidas. Ok? Bom, era isso, a questão do carisma e do caráter. A outra coisa é a questão do domínio consciente. O Espírito Santo de Deus não anula a consciência de ninguém. Não, o Espírito Santo de Deus, ele não anula a consciência. Qualquer pessoa que for falar em nome de Deus, que está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, não pode dizer que ela foi tomada, que ela ficou inconsciente. Não existe isso. Oi? Exatamente. No Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele é uma coisa assim tão extraordinária, eu espero que vocês estejam entendendo. O Espírito Santo, ele entra na minha vida pela porta da frente. O Espírito Santo não viola a vida de ninguém. Fui tomado do Espírito Santo, caí no chão, não entendi nada, não fiquei sabendo de nada. Certamente não é o Espírito de Deus. Ou é a carne, ou é outro Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não jamais anula o nosso entendimento e a nossa consciência. Não tira a consciência. Microfone aqui. Não tira a consciência, não anula a consciência. E o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Pastor. Você acabou de falar. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, o Espírito Santo te dá aquela manifestação, aquela revelação, mas você fala se você quiser. Não é um impulso irresistível, incontrolado, não. Isso não existe com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, né? Amém? Nina? Pastor? Sim, Túlio. Na introdução do senhor, o senhor disse que Paulo conviveu com Jesus por 3 anos.
Aí a Pâmela ficou em dúvida, ela me fez a pergunta aqui, Papis. Ele disse que Paulo conviveu com Jesus por 3 anos. Sim. O senhor pode dar uma... Claro. Pâmela, lá em Gálatas, capítulo 2 ou 3, Paulo faz um breve relato da sua biografia, né? E diz que ele passa 3 anos nos desertos da Arábia. Então, foi mais uma força de expressão, né? Quando ele está ali no deserto da Arábia, é num retiro espiritual, na presença do Senhor, né? Desconstruindo toda aquela teologia judaica que havia sido arraigada no seu entendimento para receber a revelação, o entendimento pleno da nova aliança, né, do Novo Testamento, desse plano de Deus, desse tempo, dessa dispensação. Então, foi mais metafórico mesmo do que propriamente um tete-a-tete. Eu vi a Nina. Pastor, qual deve ser a nossa atitude ante pessoas assim que a gente sabe que recebeu a manifestação do Espírito Santo, uma palavra ali, uma profecia, e a gente conhece a vida daquela pessoa e sabe que, na verdade, a pessoa não tem uma vida transformada? E, normalmente, a gente é levado a crer que aquilo ali é da carne, e a desconfiar, né? O que o senhor acha? Bom, primeiro, Paulo fala lá em Tessalonicenses, capítulo 5, não apagueis o espírito, né? Julgai todas as coisas, incluindo as profecias. Tudo é mais saudável quando acontece num ambiente comunitário e num ambiente da igreja. Fica mais... quando é comunitário, há mais mentes e percepções. A Bíblia não proíbe de fazer um juízo e uma avaliação de uma profecia, né? Então, eu penso dessa forma. Você pode avaliar, pode julgar, né? Pode ponderar se aquilo realmente tem sentido, procede de Deus ou não. Mas o que me chama muita atenção, gente, confesso para vocês, é que Paulo tinha um discernimento espiritual acima da média. E é interessante como que o ágabo é usado, né? Usado e ousado. Mas presta atenção também, que o ágabo revelou o que iria acontecer, não foi? Os irmãos começaram a chorar. Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, não vai para Jerusalém. E o que Paulo responde? Eu estou pronto não somente para sofrer, mas até morrer pelo Senhor Jesus. Né? Ok? Pastor, sim, Arnaldo. A Ilã pergunta o seguinte: pode alguém manifestar os dons do Espírito e não ser salvo? Não. Aí não. Pedro diz lá em Atos, capítulo 2, no seu sermão: arrependei-vos, confessai os vossos pecados, arrependei-vos, confessai, para que sejam cancelados os vossos pecados e recebam o dom de Deus, que é a salvação e que é o Espírito Santo de Deus. Sem Jesus não tem Espírito Santo. Sem confissão, sem arrependimento, sem pacto, na nova aliança não tem manifestação do Espírito Santo. Essa é uma condição sine qua non. Tem mais perguntas aqui, mas ainda dentro dessa aí, pastor, nós estávamos aqui intrigados. Sim. Então, o irmão pode ser crente, está dentro da igreja, está profetizando, e lá fora ele está fazendo coisa errada, está mentindo, não está com a vida reta. Exatamente. Está sendo usado. Infelizmente. É a igreja de Corinto. Mas aí é preocupante, hein, pastor? E não falo por mal, e muitas igrejas pentecostais que nós conhecemos. O que nós vamos fazer com esse povo? Aí... é só Jesus. O eu tem que ir para a cruz. Né? Que coisa. Não, é interessantíssimo. E a preocupação maior é muito interessante. Não é só os irmãos, mas especialmente os que estão à frente, né? Liderança. Sim. Que nós estamos orando lá, né? Todo dia 6 da tarde, para Deus dar
dar autoridade, para Deus dar vida santa, vida reta, especialmente a liderança. Sim. Né? Aí o que dizer da turma aqui, do pastor Heber, a turma que sobe aqui para o louvor, que vai nos levar à adoração, não é? A Deus. Essa turma que tem em cima. Sim, perfeito. A sua analogia é perfeita. A pessoa pode cantar aqui maravilhosamente bem. Perdão, não estou me referindo a ninguém de nós aqui. Por favor, estou pegando o tema geral, né? Assim como alguém pode subir aqui e pregar maravilhosamente, entusiasmar todo mundo, você vai para casa pilhado, pegando fogo, mas a vida pública dele não condiz com a vida privada. Mas isso é muito perigoso. Extremamente perigoso. Você está certíssimo, não tem nada na Bíblia aí para dar uma travada nessa situação, não? Para botar um medinho nesses irmãos, Ananias e Safira, mentira e for fulminada. Porque está deixando a gente numa zona de conforto muito grande. É perigosíssimo isso. Perigosíssimo. Tão perigoso que a igreja de Sardes... A igreja de Sardes, Arnaldo, lembra? O pastor Elcimar pregou aqui. O que era a igreja de Sardes? Tens o nome que estás viva, mas está morta. A igreja de Laodiceia, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A igreja tinha colocado Jesus para fora. Jesus estava do lado de fora. E aquela igreja tinha uma coisa interessante. Ela dizia assim: somos ricos, abastados e não temos necessidade de nada. Era uma igreja próspera, era uma igreja rica, era uma igreja que, se o Espírito Santo manifestar aqui e fizer a obra, ótimo, mas senão nós temos recursos para poder fazer. Isso, para mim, essa palavra do Arnaldo, ela é interessante, ela me gela diante dos cultos performáticos. Os cultos, as celebrações, shows, né? Elas são tão maravilhosas, tecnologicamente, emocionalmente, é um espetáculo tão impactante que é impossível não causar um impacto em você. Mas só que não é o Espírito Santo. Temos de tudo. E não sentimos falta de nada. Se o Espírito Santo vier aqui, ótimo. Se não vier, a gente faz a coisa acontecer. Né? Então é isso. Pastor, tem uma mãozinha levantada ali? Pastor, aqui, ó. Sim. Sim. Depois eu passo para você. Uma pergunta e uma colocação ao mesmo tempo a respeito das manifestações dos dons. Mateus capítulo número 7, verso 21, 22 e 23. Ótimo. Palavras do Senhor Jesus, né? Quando ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, sim, que está nos céus. Aí ele continua dizendo, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A pergunta dentro desse contexto aqui, do texto e do contexto da palavra de hoje, é como que pessoas podem ser usadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, sendo que o próprio Deus não as conhece. Isso. Mas aí vem a pergunta, essas pessoas estão sendo usadas por Deus? Porque quando eu pego a partir do versículo 15, essa foi a mesma pergunta da Áurea, numa das nossas lições, Jesus fala assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, ele está falando aqui dos falsos profetas. São falsos, não são verdadeiros. Eu falei aqui de crentes, não vou dizer mau caráter, mas crentes que não têm o caráter ainda transformado. Eles são crentes. O Espírito Santo manifesta neles, mas eles padecem de uma rendição, de uma transformação. Eles estão mais ou menos igual aquele homem. Jesus tocou no olho do homem e falou assim, o que você vê? Eu vejo os homens como árvores. Jesus falou, vem cá,
Ele toca de novo nos olhos dele, e agora? Agora eu estou vendo. Então, tem crente que ainda vê as coisas embaçadas. Eles ainda não foram transformados, mas são crentes. Esses aqui, em Mateus capítulo 7, não são crentes. Eles nunca conheceram o Senhor. Oi? Não são manifestações do Espírito Santo. Eles falaram em nome do Senhor, mas o Senhor não os conhece. Não sabe quem eles são. Né? São manifestações que não são do Espírito Santo de Deus. São falsos profetas. E pelos frutos, Jesus diz que você pode conhecer a árvore. Né? Ou seja... A luz. Sim, Rodrigo. Pastor, no mesmo segmento aí que o Arnaldo falou, porque eu sempre li esse texto bíblico, então eu sempre entendi errado. Qual texto? Paulo aos Coríntios, eu sempre entendi errado. Ou senão, eu não estou entendendo de novo agora. Eu vou pegar um exemplo. Paulo fala, na metade do versículo, olha, eu queria que todo mundo falasse línguas. Depois ele passa uns 50 versículos para frente, falando que os caras estavam tudo errado. Ensinando os caras a falar em língua, falou, vocês estão tudo errado, não é assim que faz, não. Qual versículo, Rodrigo? Não, quando Paulo fala, quando ele começa a falar lá em línguas... Não, mas é importante, porque... Fala aí, pastor, acho que é 1 Coríntios 12, se não me engano. 14, 1 Coríntios 14. Eu acho bom, assim, porque quando a gente lê o versículo, o texto, a compreensão fica melhor. Isso, eu acho mas siga o seu raciocínio, por favor. Então, o que eu entendo... que era uma igreja com pessoas sem caráter, igual tem muitos hoje, que a pessoa sobe no púlpito, ela não está sendo, no meu entendimento, ela não está sendo usada pelo Espírito Santo. É o que você falou das igrejas performáticas. Uhum. Né? A Valnice Milhomes passou uma saia justa na Paula Valadão um pouco tempo atrás, que ela pegou o microfone e falou, não tem nada a ver, o vaso pode estar em pecado, pode estar em adultério, mas ele é usado pelo Senhor. Isso não entra na minha cabeça, pastor. Nem na minha. Entendeu? É o que o Arnaldo falou. Então, o que eu entendo é que é uma igreja de pecadores, não salvos, sem caráter e que aprenderam evangeliquez, igual hoje. Igual acontece hoje. Eu só faria distinção, e a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu falo um culto performático, ele é completamente diferente de um culto carismático pentecostal. O culto carismático pentecostal, ele pode acontecer numa igreja muito simples, da periferia, sem nenhum recurso tecnológico. E ali tem manifestações do Espírito Santo. Quando eu falo performático, é o excessivo uso da tecnologia. São técnicas. E eu falo, gente, com muito temor. Não gostaria de plantar desconfiança, de jeito nenhum. Mas eu estou pensando na igreja de Laodiceia. Nós temos recursos, nós somos abastados. Né? Eu não conheço, mas já ouvi falar de algumas igrejas nos Estados Unidos, Florida by the Glades, talvez alguém aqui conheça, que o culto é tão performático que eles colocaram um Titanic dentro do templo da igreja. Já ouviram falar isso? Daniel está balançando ali mais a Lívia. Conhecem? É isso mesmo, Daniel? Então, é tão performático que eles criam uma cena cinematográfica tão real que causa um impacto emocional nas pessoas, as pessoas são impactadas, mas esse impacto não é do Espírito Santo, esse impacto é um impacto tecnológico, performático, hollywoodiano. Eu assisto filme de Hollywood e eu choro. Não é? Pois é. Ou eu assisto o filme lá, eu fico cheio de justiça, eu quero sair igual o Rambo lá, dando tiro para todo lado. Por quê? Ali tem um roteiro intencional que movimenta as suas emoções. Pois é, só para finalizar, pastor, desculpa. Desculpa, então, Rodrigo. Não, só para fechar essa questão, para a gente não fugir. Não que você está fugindo. Quem sou eu?
Mas o entendimento meu, tanto nas igrejas do Apocalipse, quanto na igreja de Coríntios, é que Paulo está falando o seguinte, ó, vocês tomam cuidado aí, porque não é crente que está fazendo isso, não. O Espírito Santo não atua em crente sem caráter. Eu concordo com o Arnaldo. Agora, se a gente tiver errado, não entra na minha cabeça um cara ele subir no púlpito, pode estar na vida do que for, e pregar bonito, todo mundo chorar e converter um monte, sem problema. Mas não que ele é usado pelo Espírito, ele tem técnicas. É isso que eu penso. Não, eu não posso crer, pastor, a não ser que eu esteja errado, que o Espírito Santo vai usar uma pessoa que não é crente, que está em adultério, está bagunçado. Você confundiu. Você tem o crente que está num processo de transformação. Sim. Você tem o crente maduro, caráter transformado, bem parecido com Jesus, e tem o não crente. Então, são coisas distintas. Então, elas são distintas nesse aspecto. Você tem um que não é crente, é o caso que Heber citou aqui de Mateus, capítulo 7, são falsos profetas que falam em nome do Senhor, que fazem coisas em nome do Senhor, mas não é o Senhor, que o Senhor não conhece, não sabe nem sequer quem é. Mas você tem crentes que estão num processo, né? Tem manifestações, sim, do Espírito Santo, mas ele padece. E, às vezes, vai até apanhar de Deus, vai ser disciplinado por Deus para ir aprendendo, né? E tem aquele que já está mais maduro. Por isso, nós estamos trabalhando aqui da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para fazer, da maturidade para a missão, para a coisa ficar bem alinhadinha. Criação, queda, redenção, restauração e glorificação. É um processo. O crente está num processo, mas é crente. E tem aquele que não é, né? E a outra coisa também, Rodrigo, você é professor, e todas as vezes que a gente ia fazer prova, o professor alertava, cuidado com somente. Não é verdade? Lembram disso? Porque quando você coloca somente, só, aí você fecha. E a coisa, ela não é tão fechada, é que eu estou falando. Você tem descrente, você tem crente menino, crente carnal, crente maduro, crente, sabe, assim, bem parecido com Jesus. Nós estamos num processo. Amém? Foi Ivan que levantou a mão? Aqui? Bem, eu só fiquei em dúvida sobre uma questão, porque no assunto que está sendo discutido agora, a gente está falando que a gente tem que discernir o que vem do Senhor e o que não vem, independente de quem ele diz que está sendo falado. Só que em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, versículo 3, diz que quem não vem do Espírito Santo não pode dizer que Jesus é o Senhor. Perfeito. Então, como que a gente pode fazer essa distinção? Isso. Como que é seu nome? Caleb. Caleb. Aqui, Caleb, é como eu estava dizendo, todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente. Para ser um crente, para falar que Jesus é o Senhor, com base nesse versículo, né? Jesus é o meu Senhor, ele tem que ter o Espírito Santo. Só que nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Nem todo crente tem o fruto do Espírito Santo. Nem todo crente alcançou um processo de transformação. Eu sou daqueles que acreditam num processo. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Outro dia eu estava nas minhas orações e me lembrando de algumas coisas da minha juventude e pedindo ainda perdão para Deus. Falei, Senhor, como que eu era tão arrogante, tão insano? E não é só questão de idade, não é porque eu estou mais velho, não, mas é questão de maturidade espiritual.
Então, é o que nós estamos dizendo, todo crente tem o Espírito Santo, nem todo crente é cheio do Espírito Santo, nem todo crente já alcançou um processo de maturidade que as suas ações e até mesmo os dons espirituais glorificam a Deus. É o caso da igreja de Corinto, que era uma igreja que era de Deus, era do Senhor, tinha o Espírito Santo, mas era uma igreja imatura, carnal, infantil, espiritualmente falando. Tá? Áurea, cadê o microfone aqui? Jalinho, hoje você vai perder uns quilinhos. Vai sair voando daqui, igual uma pena. Áurea. Então, pastor, só para consolidar aquilo que você está falando agora. Uhum. Na minha vida espiritual, no início da minha vida espiritual, o primeiro dom que Deus me deu foi de profetizar, profecia, né? Revelação, manifestação do Espírito Santo através da profecia. E o meu caráter não era caráter de Cristo. Interessante. Não era caráter de Cristo, nunca, né? Era invejosa, era egoísta, né? Então, e Deus me usava em profecia. Sim. Né? Em oração, revelação. Aí eu creio assim que a maioria de nós, na medida que o tempo vai passando, o caráter de Cristo vai ser formado em nós. Sim. Agora, eu passei por um deserto de 3 anos, foi desertão mesmo. Lembro. O senhor sabe, né? Lembro. Daí que eu fui transformada. Deus me deu uma nova identidade, mas foi um deserto que não aconteceu coisas piores de suicídio para cima, é porque Deus estava comigo. Eu lembro. Mas foi uma transformação de água para vinho. Amém. Então, às vezes, a gente fala assim, não, aquilo lá não é o que Deus está falando. Mas você não conhece o que vai ser da vida daquela pessoa para frente. Perfeito. Né? Então, e todos nós estamos no processo de crescimento. Não adianta a gente achar que hoje nós somos melhores, mas não somos plenos ainda. Amém. Né? Glória a Deus. Obrigado por compartilhar. E nós temos aprendido muito no discipulado a transparência. Pouquíssimas pessoas teriam coragem de falar da forma como você falou, Áurea, com tanta transparência. E glória a Deus por isso. É um sinal de que realmente o Senhor, né, transformou o seu caráter, principalmente nessa transparência, né, nessa abertura de coração. Arnaldo. Pastor, nosso tempo está acabando, mas está acabando, gente. Muita pergunta chegando. Eu vou fazer só do doutor Adriano. Por favor. Semana passada ele já ficou sem ser respondido. Sim. Pastor, então o conhecimento e sabedoria bíblicos não estão condicionados a dons espirituais ou talentos naturais? Também não são dependentes da inteligência humana, eles são frutos exclusivos da capacitação do Espírito Santo nos cristãos? Boa pergunta, sempre boas. Eu estava pensando nisso e lembrando do José do Egito. Tem uma série de outras habilidades do Espírito Santo que a gente tem aqui e que vocês vão estudar essa semana. Outros possíveis dons. Algumas pessoas preferem identificar como talentos, ao invés de dons. Independentemente da conceituação de dons, talentos ou habilidades, deve ficar claro o caráter sobrenatural. São dádivas do Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia fala da administração. José no Egito, o que era aquilo? Era uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Sabe? Uma lucidez para administrar que o próprio faraó reconheceu. O Espírito dos deuses está nesse homem. Esse é o homem que nós precisamos. Esse é o homem. Eis aí o homem. É dele que nós precisamos. O Daniel na corte da Babilônia, aquilo era da cabeça dele? Não, ele era um escravo, era da nobreza, inteligente e tal, mas o Espírito Santo de Deus estava ali.
Então, a administração, aqueles homens que foram levantados para construir o tabernáculo, foi o Espírito Santo de Deus, respondendo e aproveitando aí a pergunta do Adriano. Então, conhecimento, entendimento, administração, liderança, hospitalidade, também são dons e manifestações do Espírito Santo. Eu sou mais propenso a acreditar que o Espírito Santo ele vai potencializar algo que nós já temos inerentes à nossa natureza, né? Ou seja, não estou querendo dar uma ajuda para o Espírito Santo, mas acho que vai ser mais fácil ele dar conhecimento e sabedoria para quem tem um QI, né, um pouco mais elevado, do que quebrar pedras e fazer a coisa acontecer, levaria muito mais tempo, né? Então, fica aí esse entendimento, mas não podemos descaracterizar que é algo sobrenatural. Eu vou encerrar aqui, gente, por causa do tempo. Daniel, pode falar, Daniel, e eu encerro. Não, minha pergunta é mais com relação à questão prática mesmo. Sim. Nós temos discutido bastante esse assunto, né, nos PGs. Sim. E temos tido uma certa nostalgia, né, com relação aos tempos passados. A gente sempre olha para trás, nossa, parece que existia mais manifestação de cura, né, de profecias e tudo mais. É fato. E aí, assim, vem mesmo essa dúvida. O porquê nós estamos hoje, né, e parece isso muito com frieza espiritual ou a falta de busca mesmo aos dons para a igreja. Sabe? A gente não vê muito mais isso, né, nos ambientes que nós convivemos. Excelente, bênção demais, Daniel. Tem uma coisa que nós chamamos de secularização. E outra coisa que nós chamamos de racionalismo. Então, isso é evidente na história, isso é científico. À medida que a sociedade ela avança no conhecimento tecnológico, no desenvolvimento de novas tecnologias, essa sociedade ela se materializa e ela vai ficando secularizada e vai distanciando das coisas espirituais. Era muito comum na nossa época, uma época muito mais difícil, né? De muito mais pobreza, de muito mais dificuldade, a gente depender mais de Deus e buscar mais a Deus, né? Hoje está muito mais fácil você recorrer ao seu plano de saúde, um bom plano de saúde, né, aqueles que têm, do que passar dias e dias de jejum e oração pedindo a Deus para fazer uma obra miraculosa. É ou não é verdade? Então, o avanço tecnológico, ele tende a secularizar. É isso. Eu lembro da época que o melhor lugar para a gente ir era a igreja. A melhor roupa que a gente usava era a roupa para ir na igreja, né? Não é verdade? Hoje, não falo por mal, gente, é uma realidade, né? Hoje, muitos preferem ficar em casa, no sofá dele assistindo, e assistindo mesmo, né, o culto, do que sentar numa poltrona dessa aqui, que é maravilhosa, não é nem um banco de madeira. Mas lá na casa dele tem mais conforto, né? Então, o materialismo, o avanço tecnológico, o racionalismo tende a secularizar a sociedade. Por isso que a Europa está do jeito que está, os Estados Unidos, e nós aqui estamos caminhando também. Aí, por causa disso, Daniel, é muito interessante, por causa disso começam a aparecer os cultos performáticos. Ou seja, é difícil, gente, você buscar o Espírito Santo, não é brincadeira, não. Nós marcamos a vigília aqui para 10 horas da noite, mas no dia seguinte tem um feriado. Tem muita gente que já está com viagem boa programada, um descanso maravilhoso programado para sexta-feira. Aí a pessoa vai medir se ele vem orar,
ou se como é que vai ser, né? Ou seja, então é difícil depender do Espírito Santo, é difícil buscar o Espírito Santo, mas é fácil recorrer à tecnologia. É fácil, é bom e gera quase que o mesmo efeito, né? Zé Vitor, vem aqui, filho, explicar para nós o que você fez e como que a gente pode usar. Pastor, sim. Enquanto ele chega, me desculpa. Não, o Thales botou uma pergunta aqui que foi polêmica no meio de semana nos PGs. Homens dons, o que são homens dons? Pastor Josué sempre fala disso. Ontem nós participamos da ordenação lá de um menino em Goiânia, que esses homens, e como foi colocado ali para o Samuel, parece que há uma junção, né, do dom, da graça, da presença de Deus, e esses homens são dados à igreja. Ao mesmo tempo que ele tem dons, ele é o dom, ele é uma dádiva. E eu fico pensando nesses meninos que Deus tem dado aqui para a nossa igreja. Eu fico pensando neles, né? Penso no Neto, Ale, para mim são meninos, porque tem idade para ser meu filho. Paulo Vitor, é uma dádiva, é um dom. É um presente de Deus, gente. Nós temos que receber esses meninos como presentes de Deus, como dádivas de Deus para a igreja. O próprio Thales, né? Então são dons, são homens dons. Que separam as suas vidas ou que se dedicam a servir ao Senhor e a servir a igreja. É uma bênção, é uma dádiva, é um presente de Deus.